O Gabinete de Apoio ao Sobreendividado ele funciona desde 2000 e o objetivo que tem tido é o de ajudar as famílias em situação de dificuldade ou até em situações pontuais evitar que elas entrem em situação de dificuldade. Qualquer pessoa que esteja em situação de sobreendividamento pode pedir ajuda à DECO, seja ela ou não associada à DECO, e não tem qualquer custo para o consumidor. Desde o início definimos que iríamos prestar apoio àquilo que em termos teóricos se designa o sobreendividado passivo e que não iríamos prestar ajuda ao sobreendividado ativo, sendo que o sobreendividado ativo é aquele que se colocou deliberadamente naquela situação de forma negligente, de forma irresponsável. Ao contrário, o sobreendividado passivo, que é aquele a quem nós prestamos ajuda, foi aquele consumidor, aquela família que contratou de boa fé, que na altura em que contratou tinha capacidade financeira para ter aquelas responsabilidades, mas que, entretanto, por razões imprevistas e alheias à sua vontade, entrou em situação de dificuldade. E muitas vezes são apontados os 3Ds como exemplos das causas que leva a que um consumidor fique em situação de sobreendividamento passivo. E os 3Ds é o desemprego, o divórcio e a doença, sendo que hoje se pode falar, sim, em 4Ds. No desemprego, na deterioração das condições laborais, no divórcio e na doença. Estamos a falar de famílias compostas por 3 elementos, em que a idade dos pais está compreendida entre os 35 e 45 anos, existe um menor a cargo, são famílias que estão multi-endividadas, portanto têm vários créditos, existe sempre um crédito à habitação, um crédito automóvel, créditos pessoais e cartões de crédito. A principal causa que levou estas famílias a entrar em situação de dificuldade foi a diminuição dos seus rendimentos provocada pelo desemprego e pela deterioração das condições laborais. São famílias que neste momento têm rendimentos iguais ou superiores aos 1.000 euros líquidos mensais. Portanto, esta é uma das características que nós temos visto que tem vindo a alterar ao longo dos anos. Porque se estivéssemos a falar em 2008, 2009, poderíamos verificar que o rendimento mensal era igual ou superior aos 1.500 euros líquidos. Aquilo que nós verificamos agora é que todos os créditos estão em situação de incumprimento em regra, algo que não acontecia em 2000, 2001. A contratação do crédito tem que ser feita de forma responsável, atendendo a taxa de esforço das famílias. E eu diria que se as famílias não deixassem que a sua taxa de esforço ultrapassasse os 35%, estariam endividadas de forma responsável e isso seria benéfico para todos. O problema é quando esta taxa de esforço ultrapassa estes 35%, os 40%. Aí começa a haver um risco de as famílias virem a ter dificuldades em honrar os compromissos e entrarem em situação de sobreendividamento. Era necessário que as famílias fizessem o seu orçamento familiar, soubessem muito bem quais são os seus rendimentos, quais são as suas despesas, e quando estamos a falar de despesas, estamos a falar das despesas básicas para a sobrevivência de uma família, a despesa da água, da luz, do gás, mas estamos também a falar depois da parcela dos créditos. E essa parcela dos créditos as famílias nunca deveriam deixar que elas representassem mais de 35% do seu rendimento mensal. Mas para além destas regras existem outras, nomeadamente a questão da poupança. E a questão da poupança devia ser também um objetivo que todas as famílias deveriam ter, deveriam contabilizar no seu orçamento mensal. Poupança essa que deveria representar 5 a 6 vezes o rendimento mensal da família.